dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de história. O assunto de hoje é Grécia Antiga. Primeiro vamos falar da localização da Grécia Antiga. Onde que ela fica, né? A Grécia fica na Península Balcânica. Ela fica do lado da Península Itálica, ali onde está escrito Italy, né? A Grécia ela fica ao sul da Península Balcânica. Ela está dividida em Grécia continental, ou seja, a península está ligada ao continente, né? E insular, que são as partes de ilha, estão vendo esses pontinhos aí são as ilhas, e a parte asiática. Bom, só de curiosidade, a Grécia, na realidade, Grécia, a civilização grega, gregos, é um nome moderno, é um nome contemporâneo. Na realidade, na época dos gregos, eles chamavam a região de Hélade, e quem morava ali na região são os helenos. Como é que se formou o povo grego, tá? Eólios, dórios, aqueus e jônios, são povos chamados indo-europeus. Eles migraram para a Península Balcânica, tá? Quando eles chegaram aí, já tinha uma civilização, mas era numa ilha, essa ilha que está bem embaixo aqui, bem no sul aí da Península Balcânica, chamada Creta. Aí já tinha uma civilização chamada civilização micênica, que estava bem avançada, e enquanto os aqueus, os eólios, os dórios estavam se estabelecendo aí na Península Balcânica. A civilização cretense, né, o micênico-cretense ou micênica, eles acabaram invadindo a Península Balcânica, abriram guerra principalmente contra os aqueus, mas os aqueus revidaram e dominaram a civilização cretense e destruíram a civilização cretense, tá? A civilização grega, ela durou mais ou menos uns 2000 anos. Então não dá para você falar que tem de uma maneira só, né? Ela é dividida em fases, em períodos. Quais são esses períodos? O período micênico, que é o período que tem a migração, que é o período da civilização cretense, né? Onde tudo que a gente tem é sobre a civilização cretense. O que eu posso falar isso da ilha de Creta? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o mito do Minotauro. O mito do Minotauro vem aí da civilização cretense. Período homérico. Esse período homérico, Homero foi um poeta grego que, inclusive, existe uma celeuma se realmente ele existiu ou não, se na realidade era um nome fictício, eram vários poetas que escreviam sobre esse nome que não existia, mas, de qualquer maneira, o Homero é uma fonte, esse poeta, aquilo que ele escreveu é uma fonte histórica, é uma fonte de estudo. As duas obras dele, a Ilíada e a Odisseia, são poemas gigantescos. A Ilíada descrevendo a guerra entre gregos e troianos, e a Odisseia descreve a volta do príncipe Ulisses para a casa dele, né, a ilha de Ítaca. Quando acabou a guerra de Troia, ele volta para casa e tem todo ele demora muito para chegar em casa, ele é atacado por sereias, ele é atacado por monstros, então é toda a descrição dele voltando para casa. Período arcaico. O período arcaico é realmente o período assim, da formação daquilo que a gente vai conhecer como Grécia, tá? Da formação da polis. O que é polis? Tá? Polis é cidade, por isso que tem metrópolis, grande cidade, né? Teresópolis, né? Que a polis significa em grego é cidade. Nesse período arcaico tem a formação da polis, das cidades-estado. O que é isso? A Grécia, as cidades-estado, elas são independentes e autônomas. Como assim? Não tem, a Grécia Antiga, ela não tem um governo único. Cada cidade tem uma maneira de estruturar a educação, tem uma maneira de estruturar o governo, tem uma economia. Então, a Grécia Antiga, ela é uma unidade porque ela tem a mesma religião, ela tem mais ou menos os mesmos costumes, mais ou menos a mesma língua, mas ela é dividida em cidades-estado, independentes e autônomas. Inclusive, era muito comum ter guerra entre uma cidade-estado e outra, né? As duas cidades-estado mais importantes são Atenas e Esparta, elas viviam em guerra. Período clássico é o apogeu da Grécia Antiga, né? Quando surge a democracia, quando a Grécia está no seu auge. E por último a gente tem o período helenístico, tá? A Macedônia, ela fica ao norte da Grécia. E aí a gente tem um príncipe macedônio chamado Alexandre, que ele foi educado por um grego, tá? Por um filósofo grego. E ele tinha assim, um amor muito grande pela cultura grega, porque ele foi educado por esse filósofo grego. O Alexandre, ele vai conquistar a Grécia, ele vai conquistar a Ásia, ele vai conquistar uma região muito grande aí.
e ele leva a cultura grega para essa região. Então, o período helenístico é quando se espalha a cultura grega para os lugares dominados pelo Alexandre. Então, o período homérico, né, nós temos os gêneros. Para falar sobre os gêneros, assim, o que é o gênero? Os gêneros, vamos imaginar uma grande família que forma uma aldeia, tá? O homem, mas assim, não é uma família direta, você tem uma família indireta. E você tem o pater, que é o homem mais velho, que controla aí tudo, que controla a produção, que controla a riqueza, tá? Dos gêneros, a gente tem a união dos gêneros, surgem as frátrias. Das uniões das frátrias, olha, aqui fica mais fácil, tá? Então tem o indivíduo. O gênero seria uma grande família sob a liderança do pater. A frátria é a união dos gêneros. Os gêneros se unem e formam a fátria. As várias frátrias formam uma tribo. E a tribo dá origem à cidade-estado. Como que era a cidade-estado, né, que eu falei para vocês, né? Então a gente tem a Acrópole, tá vendo? Aqui lá no slide, lá em cima. Eles faziam uma fortaleza para vigiar, para ver se quando a cidade seria atacada, né? Lembra que eu falei que as cidades-estado são independentes, autônomas, cada uma com o seu governo, com sua economia, com a maneira de organizar a sociedade. Era muito comum ter uma guerra entre uma cidade-estado e outra. Por isso que nós temos as Acrópolis. A Acrópole ela é feita no lugar mais alto para vigiar em caso de ataque. A praça, o centro, tá vendo a letra B aí? É a ágora. O que é a ágora? A ágora é o coração da polis. Na ágora é onde é onde tem o comércio, é onde as pessoas se unem. Quando surgir a democracia, é onde vai ter as votações. Então ali toda a vida da cidade-estado ela se desenvolve na ágora, na praça. Aí a grande maioria das polis são rurais, né? Então a gente tem a zona rural, onde tem os campos de plantio, e a Península Balcânica ela é muito recortada pelo mar. Então boa parte das cidades-estado tem um porto. Então as cidades-estado elas fazem muito comércio umas com as outras e com outras regiões. As duas polis mais importantes, que vocês já ouviram falar, já viram no filme, são Atenas e Esparta. As duas elas são muito diferentes uma da outra, tá? Atenas ela é de migração dos aqueus. A sociedade ateniense ela é dividida em camadas, tá? Os eupátridas eles têm propriedades rurais, tá? Eles têm terras. Eles têm grandes propriedades. Os georgóis, eles são pequenas propriedades rurais, e os demiurgos, eles são artesãos, eles são comerciantes, tá? Então, eupátrida, georgói e demiurgo, eles podem ser considerados cidadãos. Por quê? Todos eles têm diferença pela posse, mas todos eles têm pai e mãe, né? Ou seja, pais nascidos em Atenas, né? Atenienses. Então, nós vamos ver mais para frente aí a democracia, e vocês vão ver como isso é importante para ser cidadão. Os metecos, eles são estrangeiros, tá? Eles vêm de outras polis, de outras regiões. Lembrando que em Atenas, mesmo que seu pai é estrangeiro, você nasceu em Atenas, você não vai ser considerado ateniense, não. Você vai ser para sempre estrangeiro. Para você ser ateniense, você tem que ter pai e mãe nascido em Atenas. Ou seja, você tem que ser descendente daqueles aqueus lá que migraram lá na época do nascimento aí das cidades-estado. E escravos. Gente, a sociedade grega, ela era baseada na mão de obra escrava, tá? Em Atenas, tudo era feito pela mão de obra escrava. O escravo, ele tinha uma condição jurídica, que era chamado instrumento de trabalho que fala. Em Atenas, você pode ter escravidão por dívida ou prisioneiro de guerra. Então, você faz Atenas faz uma guerra contra Tebas, que é uma outra cidade-estado. Aí, o que acontece? Atenas vence, captura uma certa quantidade aí de pessoas. Ela traz para Atenas essa quantidade de pessoas, elas viram escravos, tá? Os escravos têm toda uma legislação, eles vão poder se casar, tem toda uma diferenciação nesses escravos, depende muito. Não dá para generalizar, falar, o escravo é dessa maneira. Não, porque tinha muito escravo na cidade-estado, né? Não só em Atenas. A escravidão por dívida vai criar uma grande revolta em Atenas e vai acabar sendo abolida.
Aí a outra cidade-estado importante é Esparta. Esparta, ela é a cidade militar, tá? Enquanto Atenas é considerado o berço da democracia, Esparta é o militarismo. Esparta é a cidade militar, tá vendo? Tem até um capacete aí no símbolo de Esparta, né? Esparta, 5% da população, né, são os espartanos, eles são também proprietários de terra. Esparta é uma oligarquia governada por proprietários de terra. Esparta é uma diarquia. O que é isso? Tem dois reis, um que cuida do exército, das guerras, e um que cuida da sociedade civil, tá? Os espartanos, né, esses homens proprietários de terra, eles têm duas funções: comandar a cidade e ser do exército. Então, todo espartano serve o exército, todo, tá? Inclusive, uma curiosidade, dos espartanos, as crianças são consideradas propriedade do Estado. As crianças ficam com a mãe até os 7 anos. Após os 7 anos, elas vão para o aprendizagem, né, para uma escola militar, seria assim, onde elas vão aprender a ser soldado. Então, as crianças não são consideradas dos pais, elas são propriedade do Estado espartano. Aí depois nós temos os periecos. Eles são livres, eles são comerciantes, artesãos, tá? Eles não têm direitos políticos e, em caso de guerra, eles podem ser convocados para o Estado. Lembrando que os espartanos, eles não têm uma profissão, tá? Eles são soldados. Eles são donos de terra e soldados. Os periecos não, os periecos são homens livres, que são pedreiros, são artesãos, são alfaiates. Só que, em caso de guerra, eles podem ser convocados para o exército. E, por último, a gente tem os ilotas. Os ilotas, eu não posso dizer que eles são exatamente escravos, porque os ilotas, eles cuidavam da terra. Eles podem ser mais ou menos comparados aos servos da Idade Média, quando a gente chegar lá, que vocês vão aprender. Eles cultivavam as terras dos espartanos, eles entregavam uma quantidade daquilo que eles produziam para os espartanos, mas eles eram controlados, muito bem controlados pelos espartanos, né? Inclusive, não podia deixar os ilotas, a população ilota aumentar muito. Por quê? Porque em caso de uma revolta eles poderiam ganhar, porque os espartanos, eles são, apesar de serem muito bem treinados como soldados, eles são uma população pequena aí na sociedade espartana. Só de curiosidade, tem muitas guerras entre Atenas e Esparta. Aí vamos falar um pouquinho sobre a democracia grega. O que quer dizer a democracia, tá? Demo é um conjunto de tribos, né, que vai dar origem aí às polis, tá? Cracia é poder. Então, democracia é poder nas mãos dos demos, né? Mais ou menos seria poder na mão do cidadão, poder na mão do povo, né? Mas quem é cidadão em Atenas, tá? Todo mundo é cidadão? É igual a gente aqui, que todo mundo é cidadão? Não. Quem é cidadão em Atenas? Homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Então, esse poder nas mãos do cidadão é meio complicado. Por quê? Mulher não é considerada cidadã. Escravo não é considerado cidadão. Estrangeiro não é considerado cidadão. Menor não é considerado cidadão. Então, quem é cidadão em Atenas? Homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, né? Então, na realidade, quem controlava a democracia em Atenas era uma pequena parcela da população, porque a grande maioria estava excluída aí dessa democracia, tá? A democracia grega tem uma coisa chamada isonomia. O que é isso? Todos os cidadãos são iguais, tá? Então, todos os cidadãos estão sujeitos à lei, todo cidadão tem os mesmos direitos. E tem também uma coisa chamada ostracismo. O que é isso? Quando você toma alguma atitude que eles acham que prejudica a democracia, você pode ser expulso da polis por 10 anos, tá? Então você cai em ostracismo. O que é isso? Você é expulso da polis por 10 anos. Você só pode poder voltar para sua cidade depois de 10 anos, quando ninguém mais lembrar de você. E eu falei para vocês que era muito comum as guerras entre as cidades-estado, e a Grécia também atravessa muitas guerras, tá? A maior das guerras é as guerras médicas, a guerra do Peloponeso. As guerras médicas, medos, são persas, tá? Os persas tentaram invadir a Península Balcânica, tentaram invadir a Grécia. Demorou um tempinho aí para as cidades se unirem. Quando elas se uniram, elas conseguiram expulsar os persas. Na realidade, são duas guerras, tá? Tem a primeira tentativa de invasão dos persas
eles são rebatidos, eles não conseguem invadir. Depois tem a segunda, e aí realmente aí tem os gregos conseguem vencer os persas. Eu coloquei o slide da Batalha de Plateia, né? Essa Batalha de Plateia aí é o que definiu aí as guerras médicas. E, por último, que vai praticamente levar a civilização grega ao final é a Guerra do Peloponeso. O que é isso? É uma guerra entre Esparta e Atenas. Como que começou essa guerra aí? Quando teve as guerras médicas, os gregos, as cidades-estados se uniram e acharam que eles tinham que ter um fundo para a guerra. E eles criaram esse fundo, e esse fundo era controlado por Atenas. De repente, todo mundo achou que Atenas estava usando esse fundo para remodelar a cidade. Aí Esparta não gostou e fundou um outro fundo, fez um outro grupo, o grupo do Peloponeso. O que acontece? Vai acabar abrindo uma guerra entre esses dois grupos, né? A Liga de Delos, que é a liga que era controlada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era controlada por Esparta. E vão abrir guerra entre essas duas ligas, né? Uma chefiada por Atenas, outra chefiada por Esparta. Durou tanto tempo essa guerra que vai acabar destruindo as cidades-estado, que abriu espaço para os macedônios invadirem aí a Grécia e dominarem os gregos. Tá? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Um beijo para vocês e até a próxima.